E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o Anderson e estou aqui para mostrar como resolver problemas de retração na impressão 3D utilizando o software Reality Print 6.0. E eu vou falar sobre esse problema que é muito comum na impressão 3D. E não só isso, eu vou mostrar como calibrar corretamente a retração. E antes de irmos para a calibração, é importante entender o que é a retração. A retração ela ocorre quando a impressora puxa um pouco de filamento para trás durante aí os movimentos sem impressão, o que evita que o plástico ele escorra e crie fios indesejados. A calibração correta ela é essencial para obter impressões limpas e detalhadas, tá? E não é somente utilizando aí a calibração que você vai resolver os problemas de retração. Ela envolve vários fatores, uma calibração de temperatura correta, um filamento que não esteja com umidade, um filamento novo, que não seja aquele filamento muito antigo. Você pode utilizar aí as desumidificadoras para fazer isso. E também tem algumas coisas, alguns detalhes, né, na sua impressora. Por exemplo, impressoras Bowden. Ela possui um esquema parecido com esse aqui, que tem o tubo PTFE, que ele vai até lá encostando no bico. Então, geralmente, quando as pessoas que não conhecem fazem a troca do bico, elas apenas tiram o bico aqui e colocam novamente. Isso pode ocasionar, pode deixar aí um vão entre o tubo PTFE e o bico, que vai, quando o filamento ele exercer pressão aqui dentro, ele vai entrar nesse espaço e vai ocasionar muitos defeitos aí na sua impressão. E também, mesmo nas impressoras Direct, existe um tubo PTFE guia, que ele fica aqui dentro. E se ocorrer também esse espaço entre esse tubo pequeno e o bico, ele vai causar os mesmos problemas, tá? Geralmente, nas impressoras mais modernas, elas possuem esse tipo de bico, que ele evita todos esses problemas, mas mesmo assim você tem que saber como fazer a troca do bico, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar como fazer a calibração correta utilizando o Creality Print 6.0. Com o Creality Print aberto, vamos nos certificar que a impressora que está selecionada aqui é a impressora que estamos fazendo a calibração. E a mesma coisa vale para o material, que é o material que estamos utilizando para fazer a calibração desde o início. De posse dessas informações, eu vou mostrar aqui dentro dos presets da impressora, clicando aqui ao lado. Aqui em extrusora 1, você tem as informações de retração da impressora que vem por padrão. E o comprimento de retração é 0,8 milímetros. Então, de posse dessa informação, eu vou mostrar como fazer aí a calibração. Vamos fechar. Eu vou clicar aqui na setinha do lado de arquivo, calibração, teste de retração, Retraction Distance Test. E aqui eu tenho distância de retração inicial e distância de retração final. Então muitas pessoas vão me perguntar qual a informação que eu vou utilizar aqui se eu não souber. Essa dica aqui é muito importante. Você vai utilizar aquela informação padrão lá de 0,8 para essa impressora, que é uma média aí que eu gosto de utilizar, porque ela já vem por padrão. Então a distância de retração ela não vai fugir muito daquela informação. Então distâncias entre 0 e 2 são ótimas para esse tipo de impressora Direct. Então se você estiver usando uma impressora, você visualizar lá a distância de retração e tiver 2, por exemplo, então você vai pegar uma média entre 1 e 3. Se a distância de retração padrão da impressora for 5, você vai pegar uma média entre 4 e 6, tá? Então, essa dica aí que é muito importante, é um pulo do gato. E aqui o passo. Se eu quiser utilizar passos aí mais precisos, eu posso utilizar passos de 0,1. Se eu estiver utilizando aí... se eu estiver com um pouco de pressa, eu posso utilizar passos de 0,2, tá? Eu recomendo você utilizar passos de 0,1. E aqui, Hot Plate Template é a temperatura da mesa
de impressão. E como eu estou utilizando o material ABS, aqui o padrão para a mesa é de 100 graus Celsius. Eu vou clicar aqui em certo. Ele gerou aqui a calibração de retração, de distância de retração. Então agora vamos fatiar. Ele vai gerar um brim para facilitar aí o objeto se fixar na mesa de impressão. E agora vamos imprimir. Após a impressão, eu venho mostrar como você vai fazer para inserir os dados aí no material que estamos fazendo a configuração. Bom, após a impressão, eu obtive aqui esse teste, só que eu tirei da mesa de impressão e ele se danificou totalmente, porque a base ela é muito fina. Mas de posse aqui da velocidade de retração que eu fiz após, eu vou poder mostrar como você vai fazer aí para pegar as informações. Primeiro, você vai observar os fiapos, tá? Aqui ele gerou fiapos bem fininhos. Eu não sei se vocês vão conseguir notar. Só que a própria ventoinha lá da impressora, ela removeu, porque são fiapos realmente bem finos. Mas você vai pegar aí na sua peça e você vai observar, dentre esses entalhes que ele gera, você vai marcar onde você obteve menor quantidade de fiapos, né, de strings. Você marcou, tá? Você vai marcar. Não foi aqui, mas é só um exemplo. Tá? Eu marquei aqui. Aí você vai contar todos os entalhes desde a base. Qual é o entalhe que você encontrou aqui? Por exemplo, foi no 10º entalhe. Tá? Então, você pegou essa informação. Aqui, para mim, foi no 9º entalhe. Tá? Então, eu vou pegar e vou anotar essa informação 9. Como eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade com aquela equação lá de retração, eu preparei aqui uma tabelinha que vai facilitar tudo para vocês. Essa tabelinha aqui é o cálculo de distância de retração. Eu vou disponibilizar para download. Você vai preencher aqui com aquelas informações lá do cálculo lá da calibração do Creality Print. Você pode utilizar essa tabela aqui para outros navegadores também, para outros fatiadores. Você vai pegar o início da retração, que foi 0 lá. Você vai digitar aqui 0. Os passos de retração, que foi 0,1. E o número de entalhes, até chegar no entalhe que você encontrou com menos strings. Tá? Aqui no caso foi 9 entalhes. Então, a distância de retração para esse filamento aqui que eu estou utilizando, de acordo com a calibração que eu fiz, é 0,9. Então, de posse dessa informação, vamos voltar lá no Creality Print. E a primeira coisa que você vai pensar, né? Eu venho aqui do lado da impressora, extrusora 1, e vou modificar aqui o comprimento de retração. Errado. Se você fizer isso, você vai ter que fazer todas as vezes que você for mudar de material, você vai ter que vir aqui e fazer a mudança. Então, é muito melhor você fazer diretamente no material. Você vem aqui na setinha para baixo do material, você vai aqui, clique para editar o preset, e você vai aqui em sobrescrever configurações. Tá? Então, você vem aqui no comprimento de retração do seu material e você vai digitar a informação que você obteve. Aqui foi 0,9. Eu vou salvar. É claro que aqui vai ter que estar habilitado, tá? Você vai habilitar essas informações aqui. Você vai salvar. E pronto. Aqui você tem o seu material com o comprimento de retração calibrado. Agora vamos partir para a velocidade de retração. Vamos fechar aqui. Agora vamos fazer aí o cálculo da velocidade de retração. Você vai voltar aqui em preparar. Você vai aqui na setinha para baixo do lado de arquivo, calibração, teste de retração, retraction speed test. Vai clicar aqui e aqui é
Pulo do gato, que eu vou passar para vocês, mais um. Start Retraction Speed, 10. End Retraction Speed, 80. Tá? E aqui o passo. E aqui a temperatura da mesa de impressão, que vai ser de acordo com o material que você vai estar utilizando. Na calibração que eu vou passar agora para vocês, esses valores padrão aqui você não vai mexer. Tá? Entre 10 e 80 com passo de 5. Por quê? Porque são valores que dificilmente você vai ultrapassar. Dificilmente você vai ter uma velocidade final aí de retração maior do que 80 milímetros por segundo e menor do que 10 milímetros por segundo. Então você vai clicar apenas aqui em certo. Você não vai salvar a calibração anterior. E ele vai gerar aqui esse material de calibração. Tá? Isso aqui é só eu que estou mostrando para vocês. Eu ainda não vi em nenhum lugar alguém mostrando como fazer essa calibração, porque é um pouco complicado de entender. Só que eu fiz analisando o G-Code e eu descobri como foi feito. Porque na teoria, entre 10 e 80 com passos de 5, não era para ficar essa torre tão grande. Mas o que ele faz? Ele utiliza aqui praticamente 3 entalhes para fazer aí um teste. Então agora você vai mandar imprimir, que eu volto aqui para mostrar como analisar esse teste aí de velocidade de retração. Após a impressão você vai ter esse resultado aqui. Não bem esse, né? Você pode obter aí mais strings ou menos. Como eu falei para vocês aqui, eu obtive bastante fiapos, mas foram fiapos bem fininhos, que a própria ventoinha lá da impressora, ela se encarregou de destruir. Tá? Mas observando na hora da impressão, o que você vai fazer após de posse aí do teste? Você evita remover da mesa, porque ele vai se destruir e vai também arrancar os fiapos. Aí você não vai conseguir verificar, você tira com a mesa da impressora. Aí você vai verificar aonde você obteve menos fiapos. Você vai fazer uma marcação, tá? Vamos supor que eu obtive o resultado aqui. Você vai marcar. E agora você vai fazer o seguinte, você vai medir com uma régua desde a base até aonde você obteve, onde você marcou, onde você fez a marcação aí na sua peça. De posse dessa informação, eu também criei uma tabela que vai fazer todo esse cálculo para você. Você vai voltar lá na tabela, que eu vou disponibilizar para download. E o que você vai precisar aqui? Apenas do valor dessa altura em milímetros. Vamos supor que lá na altura de essa peça toda, ela possui, vou mostrar aqui para vocês, essa peça toda, a altura dela é 38 milímetros, mais ou menos, né? É aproximadamente 38 milímetros. Então, não vai passar disso aqui na tabela. Eu vou colocar um valor aqui aleatório, por exemplo, vamos supor que você obteve aí 15 milímetros na sua medição. Então, o valor da velocidade da retração, ela vai ser de 35 milímetros por segundo. Tá? Lembrando, usar valores padrão do Creality Print 6.02, que é o mais atual, quando eu fiz aqui, quando eu gravei esse vídeo, ou superior, né? Então, você vai utilizar aqui apenas o valor da medição e você vai obter o valor da velocidade de retração. Aí você vai pegar esse valor aqui de 35 milímetros por segundo, você vai voltar lá no Creality Print e vai lá em material, na setinha para baixo, editar o preset do material, sobrescrever configuração e você vai aqui na velocidade de retração e vai colocar o valor que você obteve. Nesse caso aqui, 35 milímetros por segundo.
aí eu vou salvar. Salvei aqui nos presets do material e agora eu tenho esse material aqui que é o vermelho ABS, configurado temperatura, fluxo, pressão avançada e retração, tanto o comprimento de retração quanto a velocidade. Bom, então, sobre calibração de retração, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, hoje vimos, né, como fazer a calibração de retração, onde você pode melhorar muito a qualidade das suas peças. Você viu alguns problemas relacionados aí à troca de bico na sua impressora que podem ocasionar problemas também na qualidade das impressões. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal para mais dicas como essas, tá? Então, até o próximo vídeo e lembre-se, né, a prática ela leva à perfeição. Boas calibrações. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!